Você não é um espírito, você tem um corpo. E esse mal que te acontece no corpo, com certeza vai ser um bem para a alma. As bem-aventuranças, que é o título desta lição, é quando Jesus subiu ao monte e falou de todas as bem-aventuranças. Agora, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Na filosofia grega, ser bem-aventurado é o mesmo que ser feliz. E nós sabemos que a cultura grega, ela influenciou muito a cultura dos hebreus, porque eram muito perto, não é? Então Jesus também foi influenciado pela cultura grega. Agora, é interessante o que é bem-aventurado na cultura hebraica, ou seja, onde Jesus nasceu. Ser bem-aventurado significa você está em marcha, você está indo para frente. Isto é ser bem-aventurado. Agora, quando nós procuramos o que vem a ser infelicidade na cultura hebraica, significa que você está parado, você está preso na dor, nos sentimentos, no passado, você está tocando em círculos. Olha que interessante. Então, meus amigos, na cultura hebraica, se você ficar falando e pensando em doenças e no passado, você é uma pessoa infeliz. Na procura pela felicidade, foram diversos líderes que surgiram na face da terra, prometendo a felicidade através de reformas políticas e de transformações sociais. Todos eles guerreavam, faziam levantes, dizendo que a felicidade estaria ali. Se nós derrubássemos o governo, se nós tivéssemos um governo democrático ou outro qualquer, ou reinado, nós seríamos felizes. Ou transformações sociais que deveriam ocorrer nas indústrias. Então, se isso ocorresse, do lado de fora, esses líderes estariam prometendo a felicidade. Mas Jesus não prometeu a felicidade você buscando coisas lá fora, porque Jesus disse que a felicidade está dentro de você. E ela estando dentro de você, não adianta você buscar no outro, não adianta você buscar nas coisas, porque ela está dentro de você. Aí que você tem que procurá-la. O conhecimento e a prática do Evangelho de Jesus é que nos leva à felicidade. Não é outra coisa. Porque no Evangelho de Jesus está todo o material, todo o manual de conduta que nós devemos ter para sermos felizes. Mas o conhecimento do Evangelho de Jesus pode até ser rápido, como a maioria das vezes é. Mas a prática do conhecimento, a vivência diária com o nosso irmão no dia a dia, essa é difícil, essa é paulatina, essa é devagar. E por ser devagar, por ser paulatina, a nossa felicidade também vem no mesmo nível, vem devagar. Não queiramos ter a felicidade da noite para o dia, porque ela advém da nossa melhora moral e não por conhecermos todo o Evangelho. O bem sofrer e o mal sofrer. Parece interessante, né? Nós falarmos em bem sofrer e mal sofrer. Parece que sofrer é tudo mal, não é? Mas vamos dar um exemplo. Duas mães perdem na mesma idade os seus dois filhos. Os dois filhos então falecem. A primeira mãe fica irritada, não concorda com a perda do filho, começa até a duvidar da existência de Deus e começa a bracejar para todos
os santos, né? Dizendo que não acredita e coloca a culpa em todos, de menos na fatalidade ou numa coisa que deveria ter acontecido. Então, ela não aceita de forma nenhuma e pegar o Evangelho para ler, para estudar, nem pensar, não tem tempo. Ela está indignada, ela não aceita a separação do seu filho amado. Este é o mal sofrer. Por quê? Porque ela sofre. Ela se faz de coitadinha e ela sofre muito, fica indignada, mas sofre. E sofre e não adianta nada. Por quê? Porque não aprendeu a ser resignada, a entender, pelo menos naquele momento, os desígnios de Deus. Já a segunda mãe, que mantém uma postura de equilíbrio, embora com dor, ela já tem o bem sofrer. Por quê? Porque ela sabe que Deus é justo, bom, está em todos os lugares, sabe o que faz. E como ela sabe que é ignorante, não sabendo as coisas divinas, porque não é realmente pessoas como nós que entendemos as coisas divinas, nós precisamos ainda de muita evolução para entendermos as coisas divinas. Então essa mãe entende que não tem condições ainda espirituais para entender os desígnios de Deus. Então ela entra em resignação e aceita. E aceita e mais, ela não acredita que seja castigo de Deus. Por quê? Porque Deus é justo, Deus é bom, Deus é bondade. Não poderia de forma alguma estar punindo ela. Ela acredita que aquilo era uma coisa que deveria acontecer e que um dia ela vai saber o motivo pelo qual aquilo aconteceu. As doenças que aparecem em nosso corpo não são defeitos de fábrica, são doenças do espírito que estão excretando as doenças através do nosso corpo. A medicina, como ciência que é, nos diz que quando aparece uma doença, tipo diabetes, câncer ou triglicerídeos, em nossos pais e avós, isto se deve ao DNA, deixando para nós um alerta, pois poderemos também ter essa doença. Vejam bem, a medicina nos diz que nós poderemos ter essa doença. Eles não dizem que nós teremos, eles dizem que nós estamos propensos a ter essas doenças, pelo histórico familiar, pelo DNA. Por outro lado, a doutrina espírita nos diz que, como estamos juntos em família, nós estamos num grupo com afinidades e ajustes para serem feitos. E como nós estamos juntos com essas afinidades, nós é que vamos startar ou não aquele processo da doença. Então, necessariamente, se o seu pai, sua mãe, todos tiverem determinada doença, sua tia, você não necessariamente terá que ter a mesma doença. Então, assim, existe o componente DNA, como também existe o componente espiritual. Este componente espiritual é que vai dar condições para o componente DNA acontecer com a doença ou não.